Olá, meus amigos do mercado, bem-vindos a mais um Business Club. Hoje, um episódio internacional do programa. Estamos recebendo o nosso amigo Fernando Carvalho. Prazer. Que é português, um dos sócios proprietários da Stratbond Consulting. Ele é consultor de estratégia empresarial, professor também da disciplina na Universidade de Coimbra, não é isso, Fernando? É isso. E está aqui no Brasil, precisamente aqui em João Pessoa, em viagem de negócios, né, Fernando? É verdade. Seja bem-vindo à cidade. Obrigado. Desde já, sucesso nas reuniões e nos negócios. E me conta, então, já do começo, qual é o objetivo da tua viagem, da tua visita aqui a João Pessoa? Me permite, Max, que eu ande só um mês, não é muito, é só um mês atrás, para mostrar que isto está acontecendo porque eu fui convidado pelo organizador Tárcio Alves do 6º Encontro Paraibano de Empreendedorismo. Sim. Que eu conheci porque ele é mestrando na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, foi meu aluno, portanto, aluno que eu notei que era um aluno distinto dos outros, não só por ser brasileiro, mas porque tinha algo diferente. Ah, tá. E eu já te interrompo, há essa envergadura dos estudantes brasileiros, vocês percebem isso na Universidade de Coimbra? Como em todo o mundo, a percentagem de alunos excelentes é pequena. Sim. Mas isso é em todo o mundo. Sim, sim. E o Tárcio faz parte, é brasileiro, paraibano, faz parte dessa percentagem pequena dos alunos excelentes. Eu tive com o Tárcio aqui no Business Club e Então, percebi o talento dele. Realmente ele me parece uma pessoa preparada para o mercado. Muito preparado, é jovem. Sim. Foi um gosto ter sido professor dele. E ele, ainda na qualidade de meu aluno, me abordou um dia. Eu mantenho normalmente contactos mais ou menos informais com os alunos, sabendo dos interesses deles, etc. E quando são estrangeiros, brasileiros, espanhóis, italianos, ingleses, ainda mais, né, porque estão num país. Eu incentivo os meus alunos portugueses a integrá-los, porque sucede muito que eles se refugiam na sua própria comunidade, e está havendo muito aluno brasileiro em Portugal e em Coimbra. Isso se nota bastante, penso que mais do que nas outras universidades. E ele me abordou e disse: Fernando, eu estou fazendo me disse assim por alto que estava organizando esse encontro, que já era o 6º, e se podia contar comigo para participar no encontro. E eu disse: como palestrante? Como palestrante, Tárcio. Claro que sim. E num prazo de 2 meses a coisa se concretizou e eu vim pela primeira vez a João Pessoa, isto em final de novembro, fui embora no dia 1 de dezembro do ano passado. No último dia tive a oportunidade, mais tranquilo, o encontro já se tinha realizado, correu muito bem, aí o Tárcio já estava mais tranquilo, os dois tivemos uma pequena conversa onde eu, de alguma forma, lhe falei da minha parte empresarial, ele conhecia mais a minha parte como professor académico. E do quanto eu tinha gostado de estar aqui em João Pessoa. Num mês, portanto, dezembro, em que as 2 últimas semanas, aqui como lá o Natal e o fim de semana, no meio da semana, praticamente não se faz muita coisa. Em 2 semanas, 15 dias, a nossa troca de e-mails foi tão intensa que, passado um mês, eu estou aqui outra vez em João Pessoa, dessa vez, fundamentalmente pela empresa Stratbond Consulting, trouxe comigo o meu sócio, Dr. Mário Brandão, porque viemos apoiar mais uma vez o Tárcio, agora num desejo dele de, em conjunto, um conjunto de 2 ou 3 empreendedores jovens, mas muito talentosos, aqui de João Pessoa, abrirmos a Stratbond Brasil. Ah, que maravilha! E, portanto, vê como às vezes a velocidade, quando se encontram as pessoas que têm esse ímpeto e que nos fizeram esse repto, querem... Nós temos com certeza, até porque a Stratbond Consulting já ambicionava
e aqui tenho que ser honesto para você, Sim, abrir a primeira Stratbond fora de Portugal seria em Angola. Eu nasci, eu sou angolano de nascença, de naturalidade. Os processos da minha vida levou a que de nacionalidade eu mantivesse, eu nasci português e mantive a nacionalidade, vivo desde os 19 anos em Coimbra, onde me formei e me tornei professor. E, portanto, Angola está hoje num processo de desenvolvimento acelerado. Sim. E para nós, e pessoas que conhecemos em Angola, é claro que a Stratbond pode ter um papel para colaborar no processo de desenvolvimento. Sem dúvida. Mas o terceiro polo seria o Brasil, naturalmente, fazendo esse triângulo Portugal, Angola, Brasil. Por culpa do Tárcio, vai-se fazer o triângulo, mas com uma lógica um pouco diferente. Vai ser Portugal, Brasil e Angola. Isso. Muito bem, Fernando. Excelente. Excelente notícia, inclusive, saber que vocês vão passar junto com o Tárcio a atuar por aqui também. Acho que o nosso mercado é bem carente de bons consultores. Os consultores, já os existem, mas, de fato, quanto mais conhecimento e mais internacionalização do mercado, melhor. Me fala um pouco, então, da pegada da Stratbond. Assim, qual é o perfil da consultoria que a Stratbond oferece? Me parece que é uma certa prevalecência na estratégia ou é equívoco meu? Nós estamos abrindo a Stratbond Brasil. Vai acontecer muito rápido. Mesmo muito rápido. Só não digo para você que amanhã, como sabe, as questões legais não permitem que seja já amanhã, sim, mas por vontade de todos era já hoje. Mas num tempo que não sou capaz de garantir, mas em 6 meses, um projeto da Stratbond Portugal está iniciado agora, vai ser também iniciado aqui, que é um Strat Hub. Eu vou tentar que o Max e os seus espectadores, sem ter que me ouvir 50 horas, eu ver se eu sou capaz de passar a ideia. De sintetizar. A Stratbond Consulting é uma consultora estratégica e pretende continuar só como consultora estratégica. Estou dizendo isso porque hoje, com a crise do mercado, muitas das consultoras estratégicas, mesmo das maiores, estou-me a lembrar da BCG, já estão também tendo no seu portfólio produtos de consultoria operacional. Nós não. Vamos nos manter na estratégia porque, para nós, é a estratégia que faz a diferença. É mais preciso hoje, nas nossas empresas, esta dimensão estratégica que se consubstancia em não se deixar vencer pela força do cotidiano, pela força da necessidade de pagar o salário no final do mês, de cobrir os custos, de ir atrás de fazer cobranças junto dos clientes. Eu sei que isso é uma pressão doida. Só que quando uma empresa é administrada olhando para o curto prazo, isso é, no mínimo, a mim até me dá, eu fico preocupado, tenho uma expressão portuguesa, mas que eu sei que não se adequa aqui ao Brasil, eu fico com receio. Como é que, imagina você conduzindo um automóvel a alta velocidade, olhando logo ali... No metro seguinte. Isso, vê essa preocupação, assim, você se mata, porque o mercado hoje é tudo menos uma grande reta. Sim. Tem curvas sinuosas, montanhas, hoje o mercado mexe muito, como sabe. Sim. O que é verdade hoje, amanhã não é. E é uma estrada cuja visibilidade não é... É cada vez mais pequena. Portanto, a necessidade de olhar a médio e longo prazo, sim, é cada vez mais, por incrível que pareça, já não é... Tem que ser uma necessidade absoluta. E repara, não é só no Brasil, não. É no mundo todo. Isso é assim, e isto é verdade, desde logo em Portugal. Sim. E o Tárcio e os nossos sócios aqui me foram dizer, Fernando, mas isso aqui também, só ótimo. Então, olha, o que a gente oferece às empresas portuguesas, porque não? Vocês querem, ok, vamos oferecer às empresas brasileiras, começando, e esse é o nosso foco para já, a oferecer às empresas, organizações
direta ou indiretamente relacionadas com o desenvolvimento da Paraíba. Perfeito. Portanto, essa questão do foco é da Paraíba, oferecer isso, desde logo, à nossa disposição para, querendo, nós estamos prontos a dar tudo o que sabemos e que somos, a dar todo o esforço para saber ainda mais, para poder ser parceiros que acrescentam valor, que permitem que as empresas possam ser melhores dia a dia, introduzindo o quê? A dimensão estratégica. Tá, e é sobre ela que eu queria que a gente detalhasse um pouco mais depois do próximo intervalo. A gente vai fazer uma pequena parada e volta já já. Não sai daí, a conversa está só começando. Estamos de volta com o Fernando Carvalho. Hoje o nosso entrevistado no Business Club, ele é consultor da Stratbom Consulting de Coimbra, Portugal. Ele que está aqui visitando João Pessoa a negócios. Fernando, fala um pouco então, vamos tentar detalhar um pouco para o nosso amigo empresário que está em casa. O que a Stratbom pode, melhor dizendo, a Stratbom pode colaborar com o crescimento das empresas por meio da estratégia? Como é que vocês estão, como é que está desenhado o portfólio de serviço de vocês? Isso. Eu, Max, te agradeço essa pergunta porque é muito importante para a gente. Fica à vontade. É assim, nós não temos soluções pré-determinadas. Nós não fazemos invenção e chega aqui e a solução está... Tira da manga uma carta. Tira da manga. Não fazemos. E todas as empresas precisam de estratégia. A pequena, a média e a grande empresa. Tem até um autor brasileiro, professor de estratégia, que tem uma frase que eu uso desde muitos anos, comprei o livro cá no Brasil, que se resume nisso. Sem sonho não há visão, sem visão não há estratégia e sem estratégia vive-se o caos. Essa é uma frase de um autor brasileiro, professor de estratégia, com a qual eu não posso concordar menos. É fabuloso. Ele consegue, quase parece um poema. Sim. Em 3 pequenas frases, diz tudo aquilo em que eu acredito. Quem é o professor, Fernando? Eu peço desculpa, mas eu tenho possibilidades de encontrar já o nome, eu digo já para você que me vão ajudar com o nome. O livro eu lembro. Como é o nome, como se chama o autor, Fernando, do livro? Quase a 100% é professor Gomes de Matos. O livro chama A Empresa que Sonha. Vale a pena ler. Eu estou à vontade, o livro não é meu, é de um professor de estratégia brasileiro. Que espero que nos ouça, porque eu adorei o livro dele e essa frase é única. Tá, e então basicamente como funciona o serviço da Stratbom? Você estava me falando algo sobre o StratCheck, isso, que é uma avaliação inicial, é isso? É aquilo que se chama auditoria estratégica. Neste caso, nós fomos utilizando a nossa experiência para fechar um produto, serviço, que podemos, em função das características da empresa que nos contrata, definir em um prazo de um dia, o tempo necessário e o custo. Sim. E, para deixar para você, assim, isso é um produto que serve para uma pequena empresa, uma média empresa e uma grande empresa. Claro que, provavelmente, o custo também acompanha assim. Uma pequena empresa tem um custo bem acessível e uma grande empresa dá mais trabalho. Nós mensuramos as horas de trabalho de consultor júnior, consultor sénior, partner, e, portanto, o orçamento será naturalmente também, não necessariamente, mas normalmente, grande empresa, o orçamento é maior que uma pequena empresa ou uma pequena e média empresa. É só para dizer para você que isso é assim. Isso é tão importante que quase, não estou garantido, mas quase que as pequenas e as médias empresas devem fazer mais até que as grandes. Por quê? Porque escusam de fazer os erros que as outras, quiçá, já fizeram. São jovens. Então, nada como, ainda jovens, com toda a força da sua juventude, com todo o caminho para percorrer, começar a fazer as coisas bem. Exato. Fazer bem é melhor do que remediar algo que foi mal feito. Sem dúvida. Mas você também estava me dizendo, ainda há pouco, que é super difícil
para um pequeno ou médio empresário resistir a essa pressão enorme que você tem de pagar os custos, pagar os salários, pagar os impostos e tributos, etc, etc, e ainda lembrar-se de manter viva a estratégia? Eu sei que é difícil, Marcos. Como é que a gente sai dessa? Como é que eles saem dessa? É difícil, mas estamos falando da própria vida. Se ganha muito mais dinheiro pensando a estratégia do que resolvendo o problema do dia a dia. As empresas têm que ter uma organização mínima. Tem que ter um quadro de colaboradores, nem que sejam poucos. O empresário tem que fazer, o seu papel principal é de estratega, tem que ser. Se é ele que está fazendo a coisa, eu pergunto, quem é que na empresa está pensando? O futuro da empresa. Alguém tem que pensar o futuro da empresa. Crescendo, é assim, todas as pessoas, empresário, quadros superiores, todos são tão importantes que todos devem pensar a estratégia da empresa. Mas espera, não vamos ser teóricos, é assim, há alguns que têm que operacionalizar, tem que haver produto mesmo, ou serviço, e esses pensam a estratégia. Sim, faz-se um produto melhor se souber por que se está fazendo esse produto. Só que aí a parte percentual do tempo de aqueles que têm que operacionalizar as coisas, dedicada à estratégia, é mais pequenina. É a parte percentual do tempo de trabalho do empresário, e o empresário trabalha, por definição, 24 horas sobre 24 horas. Tinha um amigo brincando, 24 por dia e algumas horas à noite. Mas é pensando estratégia. Porque para fazer acontecer, é por isso que ele tem uma empresa. A empresa é exatamente isso. Tá, mas espera. Não são raros os casos, e aqui no mercado paraibano você vai perceber isto, de empresários, e eu já cansei de ver estes casos, naturalmente eu não vou citar o nome, mas de empresários que não só fazem o operacional o tempo inteiro, como se orgulham disso, põem o capacete, vestem a luva e vão para dentro da obra carregar pedra. E batem no peito para dizer que eu sou trabalhador também. É assim, espera, me parece muito bem que empresário pegue no batente para saber que é isso de pegar a batente. Porque depois também tem outro tipo de empresário que só fica e não sabe nem como é que se faz as coisas. Agora é assim, espera. Para você saber como é que é, basta fazer uma vez. Não tem que passar a vida toda no batente, porque depois não sobra espaço para você ser empresário. Então é assim, pega, faz, vai lá, chega antes na empresa que toda a gente, sai depois, dá o exemplo, é líder. Quando é para trabalhar, vai à frente. Quando é para obter coisa boa, deixa os colaboradores ir à frente e fica para último. Líder é isso. Líder tem uma missão de serviço ao cliente, aos acionistas, se não for sozinho, aos colaboradores, desde logo, a todos os grupos de interesse. Os americanos chamam de stakeholders. Tem que estar todos na sua mente. E isso é difícil, mas é tão prazeroso. Ser administrador tem que ser uma atividade que não é feita só para pensar em dinheiro. Também está a realização pessoal, o sabor bom de ter feito algo. E a realização da missão da empresa, isso do negócio. Mesmo, isso mesmo. Assim faz sentido. A Stratbond Consulting, você está dizendo isso agora? Não. Se vir no site da Stratbond Consulting, aproveita até para fazer um pouco de publicidade. Claro, vamos lá ver. Deve stratbond.com. Isso. Tá. A visão e a missão da Stratbond Consulting Portugal, e assim com as necessárias adaptações, a Stratbond Brasil está nascendo. É muito claro, aquelas palavras são, cada uma delas, pensada porque a gente sente aquilo. E nós dizemos isso lá, claro, escrevemos, assumimos esse compromisso perante quem quiser ter a nossa companhia,
de que nós desejamos, sonhamos mesmo, ajudar a transformarem a administração de empresas em algo sublime, gratificante e eticamente responsável. Claro. Só lá estão essas três, mas são pesadas e é isso que nos move. Agora, você crê que empresas de qualquer tamanho aqui do nosso mercado local podem ser clientes da Stratbond? Uma pequena rede de restaurantes, por exemplo? Isso, eu não só penso, como tenho a certeza. Basta querer. Isso é importante. Sim. É um basta e muito importante. Sim. Tem que querer. Abrir mão do controle e da decisão é algo muito difícil para os empresários? É muito difícil. Eu diria mesmo que é, quiçá, o ato da administração mais difícil de todos. Se chama delegação. Muita gente acha que delega a responsabilidade. Menino, isso é em quase o mundo todo. E não é isso que se delega, nunca. Se delega a autoridade. Porque a responsabilidade não se pode, por definição, delegar. O empresário, quando tem um diretor financeiro, ele delega nele autoridade na área financeira, mas mantém a responsabilidade. Não dá como... Eu sei que às vezes era bom delegar... Há muita gente que gostava de delegar a responsabilidade, mantendo a autoridade. Eu mando, o responsável é você. Não é assim. Não é assim que a coisa funciona. E sem essa delegação, sem uma confiança em todos os colaboradores, o conceito de empresa não existe, não faz sentido. Você tem razão. Fernando, a gente vai fazer outro pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Estamos de volta no nosso último bloco aqui do Business Club de hoje, com o nosso amigo Fernando Carvalho, ele que é português, consultor de estratégia e um dos sócios da Stratbond Consulting. Fernando, bacana, vocês estão vindo para Paraíba, são muito bem-vindos, estão com uma parceria bem acelerada, bem avançada. Existe dentro do portfólio de vocês serviços que se adequam ao tamanho do nosso mercado, à natureza do nosso mercado. Agora, me fala de um exemplo dentro do histórico de vocês que se assemelha às condições locais que a gente tem de mercado aqui. Até para encorajar nosso amigo que está em casa assistindo a levar em conta a possibilidade de dar uma ligada para vocês e tomar um café. Eu vou responder seguramente, porque a pergunta é muito pertinente, mas tenho que fazer um pequeno senão. Tá. Eu ainda não sou um grande conhecedor da realidade local. Portanto, com essa ressalva, Sim. tem que 2 anos que uma senhora portuguesa, dona de um hotel, e portanto estamos falando de turismo, Sim. e eu sei que o turismo é algo de importante para a Paraíba. Sim. A senhora era dona de um hotel ou de uma hotel. rede? Não, um hotel. único hotel. Sim. Perfeito. Aliás, um hotel pequenininho, Tá. que tinha 20 quartos. E a coisa correndo bem. E ela se entusiasmou e triplicou a capacidade do seu pequeno hotel, ficando já um hotel não grande, Sim. mas com 60 quartos. Sim. E ela tinha um problema. Tinha taxa de ocupação quase de 100% dos 20 quartos, ano permanentes. Sim. Aumentou, triplicou a capacidade e se manteve com os 20 quartos ocupados, ficando agora com uma taxa de ocupação de 33%. De 1/3. A estrutura do custo aumentou e ela não conseguia entender o porquê. E nos procurou. Nós fizemos uma ação de divulgação, já passada, uma conferência, ela estava assistindo, no final disse, olha, a gente pode conversar um pouco? E eu disse, ok, vamos conversar, o meu sócio estava presente, e a gente conversando, meia hora. Sim. Aparentemente a senhora estava fazendo tudo bem. Olha, tudo bem, o que ela me dizia, tudo bem. E eu dizia para ela, olha, não pode ser, porque nós temos um dado, e esse é concreto.
que você me disse. Você ficou ali nos 24, aumentou, triplicou a capacidade, fazendo tudo bem, mas há um problema, que é que o inclusivamente fez com que você entendo. Deixa só agora fazer um paralelismo. Estão fazendo tudo bem no Brasil, seguramente, ou não, ninguém faz tudo bem. Na Paraíba também, mas eu, agora que vim a negócios, fiz aquilo que se chama uma preparação em casa, né? No Pode, felizmente hoje há web. Sim. E me deparei com coisas que me surpreenderam. Os números frios, Sim. que não dá para... E a Paraíba é quase o céu na terra, é bonita pra caramba, tem tudo para atrair todo mundo e, estranhamente, tem muito pouco turista internacional. Quando eu digo muito pouco, é 3.600 num ano. Sim. Max, 3.600 num ano é pouco. Mas já agora, o Brasil tem 5 milhões, é bastante gente. Portugal tem mais de 10 milhões, Portugal é pequenininho. E a Espanha tem 45 milhões. Portanto, ok, por quê? Voltando ao caso português. Da senhora do hotel. Da senhora. Basicamente, nós depois mandamos uma equipa, já não eu, uma pequena equipa, só para checar. E deu para perceber que ela, porque isso é muito humano, ela estava plenamente convencida que estava fazendo tudo bem. Me respondia de coração, porque quase que há um fenómeno psicológico que se chama percepção seletiva, todos fazemos. Sim. Quando a coisa não vai ao encontro do que nós pensamos, Você a gente... finge que aquilo não Isso existe. aí, é exatamente isso. Eu sou fumante, eu sei que me faz mal. Mas isso sempre finge que aquilo não está te fazendo mal. Isso, não sou eu, parece que é só com o outro. Né? Isso passa com todos. E era o caso. Tá. E então, consultor estratégico tem que ser pedagogo, tem que ser... Porque a ideia não é... Terapeuta, psicólogo. Isso. A ideia não é criar dependência, não é que agora precisa sempre de dinheiro. É o contrário. É o contrário. É capacitar... Criar autonomia. Isso mesmo. Perfeito. E algumas das vezes, não é... E isso é difícil, às vezes. Não é dizendo, ó, é bem mais fácil. Você está fazendo bem, joia, que empresa bonitinha. E aí você apresenta a fatura e o cara paga, contente. Ó, consultor bom, que diz que eu sou... Mas às vezes a gente tem que dizer, olha, eu sei que não é por mal, mas você tem aqui uma quantidade de coisas que não está fazendo bem. Mas tu, olha, vê isso. Para a unidade de 20, até que estava bem. Só que agora, esse nicho de mercado, que era o problema dela, você é tão focado, tão pequenininho, quase baseado em relação pessoal, que a taxa de retenção é alta. Eles estão com você, estarão sempre. Sempre, mas não passa daquilo. Mas por esses 20 continuam vindo, ok. E os outros é que você agora precisa de 40. Meu. Então, você tem que voltar um pouco atrás, porque com esse passo que você vê em cima de uma taxa de ocupação de 100, você criou um problema para você própria. Fez um sobredimensionamento de uma unidade e esqueceu de que a estratégia, a organização tem que ser adequada. Olha, 6 meses de trabalho, é porque ela entendeu rápido qual era o problema e disse, e vocês me ajudam? Claro que sim. Claro que sim. Quem seríamos nós que vamos dizer, você com essa doença e vamos embora? Não, agora sim. Espera, as primeiras 2 conversas, gratuito, eu próprio dizia, mas como é que ela faz tudo bem e não está dando problema? E depois disso, agora então a gente vai fazer uma checagem, o strat check. Porque isso aqui é a ideia, já vimos o que está a passar, mas agora temos que ver mesmo o que é. Sim. Rápido, era uma unidade pequena. Em um mês a gente tem um procedimento que está pré-determinado, checado, embora com espaços abertos, porque indústria hoteleira não é a mesma coisa, a cada parafuso e tal. E no final desse mês, a equipa já passa para mim, para você, exatamente a checagem, a posição. O que é, por exemplo, em que você é boa e tem que manter bem, aquelas coisas têm que mudar. E então, ao final do mês, a gente já diz para você qual é a terapêutica que vamos... Ok? E você decidirá, isto tem, o strat check tem um preço, que é esse, veja, adequado também à capacidade dela. Também se faz num mês, numa unidade pequena, com uma equipa, naquele caso, 2 consultores nossos, com um partner, nem fui eu, foi o meu sócio, o Mário,
que capitaneou a equipa. Foi rápido, se percebeu, se falou com a cliente, agora já nós outra vez, porque aí eu já ia dizer, viu, fez bem em falar baixinho. A terapêutica é essa, vamos fazer, não é porque não foi, se ela passasse de 20 para 400 quartos, espera, que ainda hoje estava lá. Seria uma outra tratamento? Era outra coisa, não, ela passou de 20 para 60. Então, com uma pequena refocagem, neste caso, com outro segmento compatível com o primeiro, aí com uma comunicação marketing distinta, a outra é na base da amizade, quase pessoa, família, quase claro. isso. Ali não, já profissional, ela já está agora. Esse hotel ficava onde? Em que parte de Portugal? É Aveiro. Em Aveiro. Olha, assim, mar. Neste momento nós temos 3 novos clientes por causa disso, todos com unidades hoteleiras pequenas. E com taxas de ocupação de sucesso? Uma delas é taxa de ocupação 0. Mas eu digo porquê. Era alguém, seja, no interior do país, alguém que herdou quase um castelo, que vive numa pequena ala e que agora teve a ideia de por que não transformar isto numa unidade hoteleira, eu ficando vivendo aqui, mas rentabilizar isso, permitir que os outros possam usufruir disso que eu ganhei por herança. Perfeito. Pronto. Perfeito. Ainda não sei qual é o problema nem a solução, porque esse não está no começo ainda. Está no começo. Perfeito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, e essa também é um tanto quanto teórica, mas com aplicabilidade prática para o nosso amigo empresário que está em casa. Vocês são consultores de estratégia, têm uma percepção muito bacana sobre a necessidade da estratégia para todas as empresas, e a gente vive num mundo hoje intensamente digitalizado, globalizado, com pouquíssimas fronteiras territoriais. Empresas portuguesas atuando na Paraíba são uma prova disso, são bem-vindas, e isso é perfeito. Agora, como é que você enxerga essa questão das novas mídias, das novas tecnologias e desse novo marketing que se coloca aqui no nosso mercado, do ponto de vista da estratégia? Ou seja, que importância dentro da estratégia esse mundo novo está tomando na tua visão, Fernando? Mais uma vez, obrigado. E a resposta até vai parecer que a gente combinou algo, mas você sabe que não combinou. Vai ver já por quê. Não, mas eu te disse antes da gente gravar que eu tinha um pensamento convergente com você. Pronto, é isso. Parece que a gente se conhece faz anos. Falando a mesma linguagem. Uma pequena pontualização. A Stratbond não apoia a estratégia só de empresas, também de organizações, organismos, organização público, etc. Nós tem alguém aqui com responsabilidade histórica sobre o Sebrae Paraíba. É a origem do Sebrae que existe no Brasil, eu não sabia. Juro, já até colaborei muitas vezes com o Sebrae, não sabia que... Verdade. Olha, verdade. Então eles têm até responsabilidade histórica e eles assumem. Claro que pôr à disposição tudo o que somos do Sebrae Paraíba é algo que nós tínhamos que fazer. Já fizemos. Essa disponibilidade. Que bom. Porque eles estão na linha da frente apoiando a pequena e média empresa na Paraíba. Então, e o fazem com brilhantismo. E o fazem brilhantemente. E, portanto, vindo nós também para fazer isso, a gente não é um concorrente do Sebrae, não. A gente quer aprender do Sebrae, de toda a sua experiência e disponibilizar algo que eles verão. A gente vai mandar todo o material que a Stratbond Brasil poderá colaborar com o Sebrae. Tá. Agora, as novas as mídias. A Stratbond tem um outro projeto, StratHub. StratWeb? Hub. Hub de nó. Tá. E então o que é isso? É juntar à Stratbond Consulting um conjunto de parceiros com outras vertentes, marketing, e depois preciso falar com vocês, está vendo porque que eu digo, parece combinado, contábil, outras áreas, em que em conjunto, repara, não é em conjunto mesmo, debaixo da mesma ótica estratégica, com um alinhamento total entre a gente, portanto, formar aí sim um hub que vai permitir disponibilizar para todos os clientes de cada um, ou do todo, um range alargado de serviços. E claro que há a parte tecnológica, de comunicação, novas formas de marketing, é um elemento fundamental. Tá. Entende que para nós é estratégico também isso. Nós entendemos isso do ponto de vista estratégico, mas por princípio fazemos esse enquadramento e deixamos aos experts,
em cada uma das matérias, o desenvolvimento real da coisa. Mas tem graça que eu, antes de ser professor de estratégia, faz 20 anos, um pouco antes, eu fui professor de marketing. O que quer dizer que eu cheguei à estratégia pelo marketing, tem outros caminhos para chegar lá. Né? Tá. Então o marketing continua a ser para mim algo de muito importante. E é assim, olha, numa palavra, marketing implica um conceito que é ser genuíno. A genuinidade é fundamental, cada vez mais. Não é aquela conversa de cliente é patrão, cliente manda, mas que é só conversa de boca. Não é isso. Isso tem um cheiro a oco, a inverdade, que toda a gente nota. E quando há crise, se nota mais ainda. Então, assim, ser genuíno é saber que esse grupo, esse stakeholder, cliente, é mesmo o principal grupo que justifica a existência da empresa. Com isso, tem 80% da coisa feita. Se depois, para continuar o serviço, um marketing digital, um marketing na web, um marketing sensorial, já não falando de um conceito ainda muito novo, mas já com algum tempo, marketing relacional, qual é neuromarketing? Ok, mas isso é entendido como instrumentos para realizar de facto aquilo que é o genuíno. Tentar até exceder as expectativas dos nossos clientes. Você acha que os consumidores estão ficando exigentes? Mais exigentes e mais experimentados nas relações com as marcas? Olha, por mim, se eu pudesse, juro, eu punha os consumidores individuais ou empresariais no grau, imagina 100, eu punha 200% de exigência. Isso é fundamental até para que as empresas sejam competitivas. Sem dúvida. Para distinguir o trigo do joio. Tem empresa que vai falando que tem marketing, mas vai utilizando os instrumentos de marketing para fazer tudo menos marketing. Para fazer até anti-marketing. Porque isso de dizer que é não sendo, isso não serve. Serve no curto prazo. Você me engana uma vez. Uma única vez. Isso. Fernando, você está coberto de razão. Queria mais uma vez te agradecer a presença aqui no Business Club. Estou à tua disposição, a Strato Bom do Brasil também, para tudo que você quiser. Sucesso para vocês aqui no Muito Brasil, obrigado. Sucesso na parceria com o Tássio, crescimento sempre e quem sabe a gente não conversa um dia, tá Vamos bom? conversar, a gente vai encontrar aí. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado. A gente vai ficando por aqui, não perca na próxima semana, mais um grande entrevistado aqui no Business Club. Até lá.